Pessoal, vamos continuar com as aulas de videoaula de cálculo 3, tá certo? A gente vai continuar vendo a questão de campo conservativo, que foi uma noção que a gente terminou vendo na última videoaula, tá? Então, quando é que um campo definido em um subconjunto, em uma região U do R3, ele é dito conservativo? Quando ele vai admitir uma função potencial. E o que é uma função potencial? É uma função também definida na mesma região do campo, que chega agora em R, uma função real, tá? Tal que quando ela vai possuir todas as derivadas parciais naquele campo, e quando eu olho para o seu campo gradiente, ou seja, a ação de Nabla sobre essa função, vai dar o campo gradiente, vai coincidir com o campo f de x, y, z que eu tinha. Tá? Então, um campo que admite uma função potencial, ou seja, um campo que é o gradiente de uma outra função, é dito campo conservativo. Tá bom? Primeira proposição sobre campos conservativos é o seguinte: se eu tenho um campo conservativo de classe C1, ou seja, suas derivadas, as derivadas parciais das suas funções coordenadas de primeira ordem são contínuas no domínio do campo, tá? Essa f de x, y, z vai ser uma f1 de x, y, z, f2 de x, y, z, f3 de x, y, z, onde fi para i igual a 1, 2, 3 são funções reais, tá certo? Então, se eu tenho um campo conservativo de classe C1, o seu rotacional é nulo, tá? Para verificar isso é simples, é uma aplicação direta do teorema de Clairaut-Schwarz, porque o campo F vai ser da forma del φ, del x, del φ, del y, del φ, del z, onde φ é a função potencial supostamente exigida. E antes de eu continuar, perceba que essa função potencial não é única, tá? É só, por exemplo, se eu pegar a função potencial e somar ela uma constante, vai continuar tendo o mesmo campo gradiente, portanto vai ser uma outra função potencial para o campo F. Então, função potencial não é única, tá bom? Então, eu pego uma função potencial para esse campo F, φ, e quando eu aplicar o rotacional, eu vou ficar com del2. Então, essas funções coordenadas F1, F2, F3, por hipótese, são de classe C1. Então, vai existir todas as derivadas parciais dessa. Eu digo todas as derivadas parciais com relação a x, a y, a z. Ou seja, a primeira derivada parcial com relação à primeira coordenada, com relação à segunda coordenada e com relação à terceira coordenada. Das três, tá? E todas elas vão ser contínuas no domínio. Portanto, a gente vai ter que... O rotacional vai ser del 2f, del 2φ, del y, del z, menos del 2φ, del z, del y, primeira coordenada, que pelo teorema de Clairaut-Schwarz elas vão comutar, derivadas parciais, portanto isso aqui vai se anular, o mesmo ocorre com a segunda coordenada e com a terceira coordenada, portanto o rotacional é nulo. Então, primeira ressalva que a gente vê é campos conservativos de classe C1 possuem rotacional nulo, tá? E a gente vai ver mais na frente um exemplo de um campo que é de classe C1, possui rotacional nulo, mas não é conservativo, tá? A gente vai identificar o porquê, vai começar a identificar como o ambiente em que esse campo está definido, como o seu domínio carrega influência para as propriedades do campo, tá bom? Uma segunda propriedade importante do campo é dada dessa proposição 2, tá? Então, seja alfa de T uma curva regular, aqui regular eu coloquei, mas porque a gente está acostumado a trabalhar com curvas regulares e definiu integral de linha de um campo em cima de uma curva regular. Mas eu comentei na aula, e aqui eu vou destacar isso, que ela não precisaria ser regular, bastaria ter o alfa' bem definido ali, tá bom? Então, de fato, essa função aqui ela é desnecessária, tá? Então, eu estou colocando entre parênteses, vocês vão ver porque ela não é necessária, tá bom? Mas vai ser a maioria dos campos que a gente vai trabalhar. Então, suponha que eu tenha outras curvas que a gente vai trabalhar. Suponha que eu tenha uma curva de classe C1 contida no domínio de um campo conservativo contínuo. Então, o que a gente eu vou destacar aqui é o fato da curva precisar ser de classe C1, apenas para a questão de formalidade. Na hora de você calcular campo, não é uma condição necessária, você pode enfraquecer ela, mas para a gente tá de bom tamanho, tá? Para a forma estar bem definida. Então, a gente tem uma curva de classe C1 e o campo conservativo contínuo, tá?
a gente supõe que ele tem uma função potencial φ. A gente denota que ele tem potencial, ele tem. A gente denota essa função potencial por φ. Escolhe uma, tá? Então, o trabalho do campo ao longo da curva alfa, ou a integral de linha do campo ao longo da curva alfa, e aí perceba, esse é o nosso símbolo que a gente está usando, ele carrega consigo uma facilidade. O que é a integral de linha do campo da curva alfa? Você está somando todas as contribuições infinitesimais do campo na direção do vetor alfa' de t. Tá? Então aqui, como a curva é de classe 1, ela poderia se anular quando o vetor alfa' no caso, né? Poderia se anular o comprimento dele, poderia virar o vetor nulo, de fato. Mas isso para a gente não vai ter importância. Nesse caso, a contribuição infinitesimal é nula. Né? Mas aqui a gente está pegando todas as contribuições infinitesimais do campo, da projeção do campo na direção da curva do vetor tangente em alfa' de t, e a gente está fazendo isso para todo mundo em alfa' de t, tá bom? Então foi assim que a gente definiu o trabalho, ou a integral de linha de um campo ao longo de uma curva, e o que o resultado diz é que se eu tenho uma curva, se eu tenho um campo conservativo, então para eu saber esse trabalho, basta eu saber o ponto final e o ponto inicial, tá? Ok? Então isso aqui é o que se chama de uma condição de estado. Ele não depende do como ele chega lá, apenas do estado final e o seu estado inicial, tá bom? Então aqui a gente tem um campo, uma propriedade importante para campos conservativos, né? A integral de linha ao longo de uma curva de classe 1 não depende da trajetória da curva, não depende do traço da curva, apenas da posição final da curva e da posição inicial da curva, tá bom? E para provar isso, o que, é que a gente vai fazer? A gente vai aplicar a definição. A gente tem aqui a definição de integral de linha do campo, como eu disse, é a contribuição do campo na direção do vetor tangente, mas perceba que esse campo é um gradiente de um outro campo, de uma outra função, tá? A gente aqui já escreveu ele na forma de gradiente. E o que é esse carinha daqui? Perceba que isso daqui, pela regra da cadeia, é a derivada de φ de alfa de t. Tá bom? Como é que ficaria a derivada de φ de alfa de t? Ficaria, suponha que alfa de t seja x' de t, y' de t, z' de t. Tipo, alfa de t é x de t, y de t, z de t. Então isso aqui ficaria x' de t, del φ, del x, mais y' de t, del φ, del y, mais z' de t, del φ, del z. Pela regra da cadeia, portanto, o que é isso? É o produto interno do gradiente de φ com o campo alfa' de t, tá bom? E, portanto, pelo teorema fundamental do cálculo, a integral de φ composto com alfa de t linha, tudo isso linha, a integral da derivada, melhor falando, a integral da derivada de φ composto com alfa de t, quando t varia de a a b, é φ de alfa de b menos o φ de alfa de a, tá bom? E aqui você perceba que a gente já tinha visto quando a gente falou de integral de linha, que a integral de linha de uma função, de um campo, ao longo da curva, não depende do traço da curva. Depende apenas da orientação dela. Tá? Desculpe, não depende do traço aleatório. Não depende da parametrização da curva. Desculpe. Depende apenas da orientação. Tá bom? A orientação e do traço. Tá? Então, se eu reparametrizo, o que precisamente falando é o seguinte: se eu tenho a integral de linha ao longo de uma curva, eu reparametrizo essa curva por uma reparametrização positiva, a integral de linha não muda de valor. Continua a mesma coisa. Tá? Se a reparametrização é negativa, ela troca de sinal. Tá bom? Então, para finalizar esse primeiro quadro, vamos olhar para esse terceiro corolário e depois a gente vai para o próximo quadro. Tá? Esse terceiro corolário diz o seguinte: se eu tenho uma curva, duas curvas, alfa e beta, tá? E elas são curvas de classe 1, contidas ambas. Faltou explicar direito o que significa contida no domínio do campo. Obviamente significa que o traço está contido
no domínio do campo. Ou a imagem da parametrização está contida no domínio do campo, tá? Então, se eu tenho ambas as curvas contidas no domínio do campo, de um campo conservativo, tá? Curvas novamente de classe 1, campos conservativos contínuos, então eu tenho contínuo e conservativo, F. Então, se eu tenho alfa de A igual a beta de C, alfa de B igual a beta de D, então eu tenho duas curvas ligando esse ponto e esse ponto. Por causa dessa propriedade aqui, a integral de linha de alfa vai coincidir com a integral de linha de beta. A integral de linha não vai depender do caminho entre esses dois pontos, tá? Porque a integral de linha de f ao longo de alfa vai ser a função potencial no ponto final menos a função potencial no ponto inicial. Como os pontos finais coincidem, os pontos finais iniciais coincidem, isso vai dar também a integral de linha de f ao longo da curva beta, tá bom? Então, antes de falar nesse corolário 4, já vamos mudar para o próximo quadro, que a gente vai olhar agora como se comporta a integral de uma curva de um campo contínuo, um campo conservativo contínuo, ao longo de uma curva fechada simples, tá? Então, a gente vai lá para o próximo quadro, tá bom? Então, pessoal, a gente vai olhar agora para o corolário 4, tá? Onde eu considero alfa de t contém entre A e B uma curva fechada simples de classe C1, tá? Contínua no domínio de um campo conservativo contínuo F. Então, a integral de linha ao longo da curva alfa, que nesse caso, por ela ser fechada, recebe esse bolinho aqui, tá? Então esse símbolo vai denota que essa curva, eu estou tomando a integral de linha de um campo ao longo de uma curva fechada, tá? Vai ser zero, tá? Isso é o corolário óbvio do resultado do corolário 3 também, tá bom? E aqui vem o exemplo do campo não conservativo de classe C1 com rotacional nulo, tá? A gente vai pegar esse campo F, tá? Menos yx dividido por x quadrado mais y quadrado. Perceba que ela não é um campo central, tá bom? Então, o seu rotacional, como no caso aqui é uma função bidimensional, ou você, na função do R2, né? Um campo no R2, ou você considera isso aqui como sendo um campo mergulhado no R3, pegando a terceira coordenada 0, tá? Isso aqui vai estar definido para x, y, z, com x e y diferente de 0, 0. Ou você considera, e se fizer isso, você vai considerar o campo também com a terceira coordenada nula, tá? O campo com a terceira coordenada nula e essa curva alfa que eu vou dar, você também considera com a terceira coordenada nula, tá? Ou percebe que quando você tem isso, o rotacional do campo vai se anular a primeira coordenada e a segunda coordenada, independente da curva. Só vai sobrar a terceira coordenada que vai ser del F2 del x menos del F1 del y, tá? E aí o que você vai ter é o seguinte. Vamos olhar para esse campo no R2 e eu pego essa curva alfa que é a circunferência, tá? Cosseno T circunferência de raio 1 centrado na origem, tá? Quando T varia de 0 a 2π. Então isso é uma curva de classe 1, uma curva fechada de classe 1, curva regular, tá bom? E a integral do campo, a integral de linha do campo ao longo dessa curva vai ser a integral de 0 a 2π dt. Por quê? Porque como é que vai ficar a integral de linha desse campo? Quando a gente aplicar na função, vai só trocar, vai ficar menos esse vezes esse, que vai multiplicar cosseno seno, tá bom? Então a gente vai ficar com, desculpa, que vai multiplicar menos seno cosseno, tá? E aí a gente vai ficar com a primeira coordenada quadrada dividido para a segunda coordenada quadrada, tudo isso dividido também por primeira quadrado mais a segunda quadrada. Então vai dar 1, tá bom? Então vai dar 1 dt, 2π, a integral de 0 a 2π de dt vai dar 2π que é diferente de 0.
E a gente viu que se esse campo fosse conservativo, pela existência da função potencial, isso teria que dar zero, tá bom? Então aqui a gente tem um campo de classe C1 que não é conservativo. E o grande problema está nisso aqui, ó. Ela não está definida para todo mundo. Tá? A gente vai trabalhar nisso em outra videoaula. Tá? A gente vai usar o teorema de Green para analisar melhor esse fato, tá bom? E aqui a gente está percebendo, então é isso daqui, esse problema que é um problema topológico, é um problema que está relacionado ao domínio do campo, influencia nessa característica do campo. Tá? Esse não é um campo conservativo, apesar de ter rotacional nulo, tá? Rotacional dessa função é nulo, tá bom? E o último tópico que eu queria destacar nessa videoaula é a independência do caminho, tá bom? Suponha que eu tenho um campo contínuo, tá? Com domínio conexo por caminhos, de classe C1. Então, o que é um domínio conexo por caminho de classe C1? Significa que, dado quaisquer dois pontos contido no domínio do campo, existe uma curva de classe C1 parametrizada com ponto inicial em A e ponto final em X ou vice-versa, tá? O importante é que tem uma curva de classe C1 que liga ambos, tá bom? Tá claro? E aí, quando eu tenho isso, eu vou chamar, então suponha que o domínio da função seja U, tá bom? Então aqui eu tenho o domínio da minha função, tá? E dado quaisquer dois pontos, existe uma curva que liga esses dois pontos, uma curva de classe C1, tá bom? Com isso eu posso fixar um ponto nesse domínio, tá? Eu fixo um ponto A e para cada x, perceba que A é uma tripla, é um ponto no R3, por exemplo, ou no R2, e x também é um ponto no R2 ou no R3, uma tripla ou uma dupla de coordenadas, tá bom? Então, como é que eu vou definir uma função φ? Sabendo que eu tenho um campo contínuo com domínio conexo por caminhos, de classe 1. Vou pegar qualquer ponto, fixei A, dado qualquer outro ponto x, eu vou considerar a integral de linha do campo S ao longo da curva, de uma curva alfa, tá? Que é onde alfa é qualquer curva saindo do ponto A e chegando no ponto X, tá? Então alfa é qualquer curva, assim, dado qualquer outro ponto, eu vou considerar a curva, um outro, aqui chama beta, que liga o ponto A a esse ponto, tá? Curva de classe 1. Por suposição, ela existe, tá claro? E por que isso está bem definido? Isso está bem definido por causa dessas propriedades que a gente viu de campo, da integral de linha de um campo contínuo ao longo de curvas de classe 1, tá? Essas curvas de classe 1 ainda poderia ser flexibilizado, tá? Você não precisa de fato que ela seja de classe 1 em todo o seu domínio, por exemplo. Ela podia ter um ponto onde ela não fosse de classe 1 aqui, e o resultado continuaria válido, tá claro? Aí podia ser de classe 1 daqui até aqui, e daqui até aqui de classe 1, tá bom? Isso ainda continuaria válido, tá? Então, quando eu estou fazendo isso, eu estou associando a cada ponto um resultado, um valor. E esse valor é dado pela integral de linha ao longo de qualquer curva, já que isso independe da curva, de classe 1, saindo de A e chegando nesse ponto X aqui. Tá claro? Então, pelo corolário 3, essa função vai estar bem definida, é que eu já falei, e vai ficar como exercício vocês verificarem que o gradiente dessa função é de fato o campo. E como é que eu verifico isso? A gente vai olhar para del φ, del x, del φ, del y, del φ, del z, tá? Esse x aqui não é o mesmo x aqui, aqui x é um ponto do R3, tá? Então vamos mentalmente agora substituir esse x por x, y, z. O que é del φ, del x, por exemplo? Em um ponto x0, y0, z0. Eu vou fixar x0, y0, z0 e vou fazer apenas uma pequena variação na direção x. Ou seja, del φ, del x vai ser limite quando esse h vai para zero de φ de x0 mais h, y0 mais y0, z0, menos φ de x0, y0, z0 dividido por h, tá? Derivada parcial
como a gente viu em cálculo 2. E aí quando a gente está fazendo isso, aqui no desenho que está acontecendo mais ou menos, eu estou considerando um segmento de reta aqui, ó, ligando x a x0 mais h, deve ter botado de outra cor. X mais x0 mais h, tá? Em cada aqui x0 mais h, y0, z0. Tá? Esse é o ponto aqui. Só fiz uma pequena variação na direção x, tá bom? Na direção 100, né? Nesse caso. E aí, portanto, e a gente vai calcular esse limite. Perceba aqui, calcular esse limite, essencialmente, é calcular a ação do campo ao longo desse segmento, quando esse segmento vai para zero. Tá? E como é que vai ficar a parametrização desse segmento? Baixa para você só vai, quando você olhar para a alfa linha desse segmento, o seu vetor vai ser exatamente nessa direção aqui. Só vai ter primeira coordenada. Entendeu? Então você está olhando diretamente para a primeira coordenada da ação do campo, que é φ, em alfa. Tá? Ou seja, f de alfa, pegando apenas a primeira coordenada, que vai ser o f1 de alfa. Tá bom? E aí decorre o resultado. Então faça isso como exercício, completando os detalhes e entendendo bem tanto a parte geométrica, é importante fazer um desenho para ajudar, mas o que é que está acontecendo, tá bom? E a gente vai só finalizar olhando para um teorema que junta todos esses resultados que a gente viu até agora, tá bom? Um teorema que resume o que a gente viu até agora, tá? E como eu disse, esse último resultado diz que é o seguinte: se eu tenho um campo conservativo, o campo contínuo definido numa região conexa por caminho de classe 1, então campo contínuo cujo domínio é uma região conexa por caminho de classe 1, tá? Vão ser equivalentes. F é contínuo, a integral de f ao longo de qualquer curva fechada, a integral de linha de f ao longo de qualquer curva fechada simples é zero, tá? Curva fechada simples de classe 1. E a integral de f ao longo de uma curva não depende da curva em si, não depende do caminho, depende apenas do ponto final menos o ponto inicial, do ponto final e do ponto inicial, certo? Vai ser a função potencial no ponto final menos a função potencial no ponto inicial, tá bom? Então, isso tudo é equivalente, se somente se. Sobre essas condições, ele é contínuo, se somente se, isso é verdade, somente se, essa outra propriedade é verdade, tá bom? Então, na próxima videoaula a gente vai trabalhar com o teorema de Green, tá? E aí a gente vai ver sobre quais condições eu pedi que o rotacional de um campo seja, eu verificar que o rotacional de um campo é nulo, me garante que de fato esse campo seja conservativo, né? A gente sabe que se for conservativo vai ser nulo o rotacional, mas sobre quais condições a gente consegue a volta, tá? São cenas dos próximos capítulos, tá bom? Até mais.